Bom dia, sejam todos bem-vindos ao primeiro encontro do Galvanize Learning. Eu sou Valdivino Diego, analista e consultor das soluções Galvanize. O objetivo desse evento é trazer as salas técnicas com acesso gratuito para demonstração dos cases práticos e com objetivos de gerar conteúdos e insights para todos vocês, clientes e toda a comunidade de GRC do Brasil. Se você ainda não conhece a Galvanize, desde 1987, trazendo inovação em GRC, e hoje presente em mais de 130 países, líder mundial em gerenciamento, riscos e compliance, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, Galvanize Brasil. Ative o sininho para receber as notificações. Vamos compartilhar com vocês esse link do YouTube. Ainda no YouTube, você pode acompanhar o evento Integrity Forum 2020 Live, ao vivo, às terças e quintas-feiras, a partir das 17 horas, com a participação de nossos clientes, compartilhando seus cases de sucesso e muito conhecimento na área de gerenciamento, riscos e compliance. Siga-nos também nas redes sociais. Vamos compartilhar o nosso link no LinkedIn. E vamos para a live. Para este evento, pedimos que as dúvidas sejam enviadas através do chat e, ao final, iremos respondê-las, ok? E sem mais demoras, hoje estamos na companhia do Thiago Marques, instrutor, analista e consultor de soluções Galvanize, e ele vai fazer a apresentação do nosso primeiro tema, análise de aprovação de pagamentos. Thiago, é com você. Bom dia, gente. Espero que todos estejam bem. A gente resolveu aqui fazer um ponto a ponta para vocês de um projetinho, como a gente faz a criação de um projeto, falando sobre análise de pagamento. Então, para facilitar, a gente acabou separando aqui dois arquivos, tá? Um arquivo referente aos pagamentos e outro referente aos funcionários, tá? E aí eu vou jogar eles para dentro da ferramenta e desenvolver o processo até a gente chegar nesse resultado. Então, só para a gente entender o que vai ser feito, eu vou abrir aqui o projeto, tá? Nosso projeto aqui dentro do ACL, e vou abrir os arquivos para a gente poder dar uma olhada nos dados antes de começar a fazer qualquer coisa, tá? Então, a gente tem um projetinho aqui que tá novo, tá zerado, e eu vou abrir aqui, ó, a nossa tabelinha de funcionários, que é um arquivo TXT. Ele é um arquivo delimitado, então ele tem a separação de cada uma das colunas, separado por ponto e vírgula, tá? E a gente tem uma tabelinha de pagamentos, onde eu tenho aqui 3 meses de pagamentos, tá? Que eu vou também fazer a importação, consolidar esses dados, e aí confrontar para ver se o funcionário que eu tenho aqui e o pagamento que ele fez foi aprovado por uma pessoa que tem direito a fazer a aprovação até esse valor. Tudo bem? Então, a gente vai começar aqui. Vou entrar aqui dentro do projeto. Para facilitar, o que eu vou fazer primeiro aqui? Deixa eu colocar isso aqui para o lado. Eu vou aqui em cima em ferramentas e vou ativar o meu gravador de script, tá? Por quê? Porque aí eu já quero deixar esse processo pré-pronto para caso eu precise executar novamente, a gente tem essa facilidade de poder reprocessar todo essa análise, tá? E aí a gente vai começar então fazendo importação de bases. Então eu vou clicar aqui no mais, tabelas, e aí eu vou entrar dentro do meu assistente de definição de dados. Aqui, no assistente de definição, para quem nunca entrou na parte de importação de dados, eu sempre vou ter aqui os pontos que eu vou fazer a importação. Então, a gente vai começar selecionando a plataforma, tá? E aí eu tenho aqui, logo de cara, o local. Isso é o que a gente mais utiliza para poder fazer a importação, que seriam os arquivos de rede, os arquivos que eu tenho na minha máquina. Então, todo arquivo que eu consigo acessar, né? Ou até arquivo de banco de dados. Então, toda a importação que eu vou fazer, normalmente eu vou fazer por aqui. Caso eu tenha o Analytics Exchange, que é o AN ou o AX, eu posso utilizar ele por aqui para poder trazer alguma base de lá, ou então pelo HighBond, caso eu já tenha alguma análise feita lá dentro da nuvem, né, lá dentro da plataforma da nuvem. Então, a gente vai usar o local aqui para poder pegar aqueles arquivinhos, tá? Vou avançar.
ele dá um tiquezinho aqui do lado para falar que um dos passos já foi feito. E aí aqui embaixo agora a gente vai na parte de selecionar dados, tá? Aí eu entro aqui, ó, eu tenho a parte do arquivo, onde eu vou acessar o dado direto dos arquivos em que eu consigo visualizar pelo Explorer. Então eu utilizo por aqui. O banco de dados, tá? Seria essa segunda opção que a gente tem aqui, que é quando eu vou fazer alguma conexão com um banco, um SQL, um Oracle, para poder trazer alguma base direto de lá. Então, é legal sempre lembrar, quando for solicitado o acesso para essas bases, que o ACL é uma ferramenta que ele faz apenas a leitura. Ele não faz nenhuma modificação dentro do banco de dados. Então, ele vai tirar uma foto daqueles dados, né, e jogar para dentro da ferramenta. Assim, ele tem essa garantia de integridade dos dados. Ele só está tirando uma foto do que existe ali no momento, né, para poder trabalhar dentro da ferramenta sem alterar o meu original, tá? Ele vai fazer isso tanto com arquivos, que eu faço a importação, como com bases de dados que eu vou acessar no servidor direto, tá? A gente também tem a opção do Direct Link, que é via SAP, né? Então, para quem tem instalado o Direct Link, ele vai ter essa terceira opçãozinha aqui, que é a opção do SAP, para poder importar as bases de lá, tá? E a última seria a plataforma alta. Então, se eu tenho algum arquivo de mainframe, COBOL, que hoje buscar de lá é menos utilizável, né? Mas eu posso fazer por aqui também, tá? E aí, então, agora a gente vai utilizar aqui o arquivo. Então, eu vou avançar mais uma tela. Ele vai abrir aqui, ó, abriu direto na pasta onde o projeto está. Então, como vocês tinham visto aqui atrás, né? Eu tinha deixado aqui a pastinha, né? Ele está espelhando exatamente o que a gente tem dentro da pasta. Deixa eu fechar os meus arquivos aqui. A gente vai começar a fazer a importação pelo TXT, tá? Então, eu vou selecionar o TXT, vou abrir ele aqui, ele vai ticar mais um dos passos, e aí a gente tem uma nova opção, que seria o conjunto de caracteres, né? ABCDIC é a informação que vem da IBM. Então, normalmente quando eu pego dados de mainframe ou da IBM e converto para um arquivo, ele vai ficar no formato ABCDIC para fazer a leitura. O ASCII2 é mais utilizável aqui para a gente, tá? Então, a maior parte dos arquivos que a gente cria hoje em dia, eles estão no formato ASCII2 aqui, tá? Então, vou avançar aqui novamente. Aí eu entro na parte do arquivo de texto, tá? Ele já vai fazer a seleção no que ele acha mais assertivo para poder fazer essa importação, para poder levar os dados para dentro da ferramenta. Então, ele já me trouxe aqui como um arquivo de texto delimitado, tá? Então, eu vou avançar aqui mais uma telinha. E aí ele vem com a marcação de como que ele está vendo esse arquivo. Então, ele já deixa aqui para a gente, ó, utilizar a primeira linha com nome de campos, né? O que significa que ele já está utilizando ali, ó, aquela primeira linha, ele já está compondo o meu cabeçalho, ele já está jogando ela para cima, para poder ficar mais fácil da gente saber qual que é aquela informação, tá? Tratar qualificadores consecutivos como um só. O que é um qualificador, tá? No caso aqui, seria esses qualificadores de texto. Então, ele reconheceu que existem aspas duplas ali. Vou tirar esse daqui, ó, tirar esse aspas duplas, para a gente ver como é que tá, e vou tirar também o tratar qualificador consecutivos como um só. O que significa, tá, essa parte aqui? Os qualificadores de texto, eles estão marcando para a gente qual informação vai ser tratada como caractere, como texto. Então, mesmo que seja numérico, ele não vai ser calculável, tá? Então, se eu falar para ele, eu quero essa informação, mais essa informação, e as duas são textos, ele vai concatenar o meu campo. Então, se eu falo aqui para ele que eu quero o primeiro nome mais o último nome, eu estou falando que eu quero unir essas duas colunas em uma só, tá? Então, eu vou estar concatenando essas duas. Então, por isso que eu tenho essa opção, para ele já poder reconhecer qual o tipo de dado que ele vai compor para aquele campo exatamente, tá? E aí, a gente entra na parte, vou deixar aqui o tratar qualificadores como um só. No separador de campo, é onde ele vai fazer a divisão para a gente. Então, eu posso optar por vírgula, utilizar o tab, por ponto e vírgula,
ou outros. Então, se eu entro na opção de outros, eu também posso utilizar qualquer caractere, tá? Então, só para a gente poder ver aqui, ele vai fazer uma quebra errada, tá? Mas é só para poder demonstrar aqui para vocês. Ó. Se eu uso A, por exemplo, a todo momento que ele encontra um A minúsculo, ele vai fazer um corte para mim, tá? Então, ele vai cortar o arquivo como se fosse uma coluna que ele tem que fazer ali. Então, para esse arquivo, a gente utiliza o ponto e vírgula, tá? Vou deixar aqui como aspas duplas, ponto e vírgula, e aí eu vou avançar mais uma telinha para a gente. Aí, o que ele vai pedir aqui para mim? O ponto fio, o nome do ponto fio. O que é isso? Toda vez que eu pego um arquivo e estou espelhando ele para o Cell, estou importando ele para dentro da ferramenta, ele vai gerar um arquivo ponto fio para mim, tá? Então, esse arquivo ponto fio é a tentativa do ACL de comprimir os dados daquele dado, né, daquele arquivo, para que ele fique mais enxuto, para que o processamento dele seja mais rápido, tá? Então, aí, eu vou chamar essa tabela aqui de funcionários. O mesmo nome que eu tenho do arquivo. Vou pedir para salvar. E aí, eu tenho aqui como ficaram os meus dados, qual que é a separação. Então, no caso, se eu não tivesse qualificador de texto, eu ia correr aqui para cada um deles para poder verificar o nome, né, para ver se o nome está correto, verificar o tipo de informação que eu tenho ali, para poder verificar se ele está como texto, se ele é data, ou se eu quero utilizar ele como número, né, para poder calcular de fato, para usar como valor, tá? Mas no caso aqui, como está certinho, eu já tenho aqui a composição correta desse arquivo. Então, eu vou avançar mais uma tela, e aí ele vai me mostrar um resumo de como que está esse arquivo, de como que está a importação desse arquivo. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho número de campos, que seria a quantidade de campos total que eu tenho dentro desse arquivo, e aí eu tenho os nomes dos campos, né? A partir daqui, ó, nome do campo, eu vou ter na frente qual tipo do campo, sendo que ASCII2 é referente a todo o texto, né? E print seria numérico. Print ou numeric, que vai aparecer aqui, seria referente aos numéricos, tá? Se tivesse algum date aqui, ele aparecia como date para a gente, date time, para poder informar qual que é o campo. Entendi que é isso que eu realmente quero? Sim. Vi aqui que um dos campos eu quero levar como valor. Então, eu posso voltar, procurar o campo que eu quero e alterar ele para deixar ele como numérico, tá? Numérico formatado aqui. Tudo bem? Então, avancei aqui, vou concluir essa importação. Esse aqui é o nome que ele vai dar para a nossa tabela dentro do ACL. Então, vou deixar aqui como funcionários mesmo. Clico em OK. E aí, ele gerou aqui para a gente o nosso primeiro arquivo, nosso arquivo de funcionários. Nesse arquivo de funcionários, o que a gente tem é os dados dos funcionários, tá? Mais o gestor dele, o gestor direto dessa pessoa, e para todos os gestores, a gente tem um valor de aprovação, né, de limite de aprovação, e um e-mail, caso esse gestor precise ser contactado, tá? Então, se houver algum problema, eu já tenho um campo aqui de e-mail, que mais para frente a gente vai entender o porquê que eu tenho ele aqui, tá bom? Vou clicar em mais, entro aqui em tabela, vou pedir para ele fazer mais uma importação, então a gente vai seguir de novo aqueles passos, tá? Então, local, vou fazer aqui a opção do arquivo, e agora eu vou selecionar a tabela de pagamentos. Clico em abrir, ele já entendeu que é um arquivo do Excel, eu vou avançar aqui, e agora eu vou fazer a seleção das três abas que eu quero fazer a importação, tá? Então, eu seleciono elas aqui e aí ele vai fazer a importação desses três para a gente. Importante é a gente saber se dentro desse arquivo eu vou utilizar a primeira linha também como o nome dos campos, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar sobrescrever tabelas existentes. Eu posso fazer essa opção aqui também. E aqui embaixo, o mais importante para ser feito é a questão de detectar tipo e comprimento baseado em, tá? Por quê?
digamos que eu estou ali com um arquivo em que eu tenho CPFs e CNPJs dentro de uma mesma coluna, tá? Então, ele tem lá tanto os CPFs quanto os CNPJs. Os dois têm tamanhos diferentes, né? Se não me engano, o CNPJ tem 15 de caracteres e o CPF eu tenho 11. Então, o que acontece? Se por um acaso os primeiros 100 que estão dentro do meu arquivo forem só CPFs, o ACL vai se basear nesses primeiros 100 para poder delimitar esse campo. O que vai acontecer é que eu vou ter um problema com os CNPJs, por exemplo, porque ele vai entender que eu tenho só esse comprimento reduzido, né, de quantidade de caracteres para o campo CPF-CNPJ. E ele vai acabar cortando a informação do CNPJ. Então, o ideal sempre que eu faço a primeira vez a importação de um Excel é utilizar toda a planilha ou intervalo, para ele poder pegar a composição toda do arquivo e entender qual que é o formato ideal para poder fazer a importação aqui dentro da ferramenta, tá? Então, eu vou avançar aqui mais uma vez. Ele já selecionou aqui os 3 arquivos para poder fazer a importação. A gente vai concluir. E aí ele vai fazer a importação desses 3 arquivos aqui para a gente. Então, agora que eu tenho os 3 arquivos, a gente vai dar uma olhadinha rápida no que eu tenho para cada um deles. Então, olha só, eu tenho aqui o número do report, que é o número do pagamento que foi feito, o número do funcionário que fez o pagamento, a data que foi feito, o valor e o número do aprovador. Então, o que eu quero ver é se dentro dessa composição, o aprovador atinge esse limite, né? Se está dentro do limite do que o aprovador pode fazer. Se ele ultrapassar, é um erro e a gente precisa direcionar para o responsável verificar, tá bom? E aí eu vou direcionar para o responsável do funcionário. Então, antes disso, eu vou consolidar essas 3 bases. Então, eu vou jogar tudo num consolidado de pagamentos. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fechar aqui a minha tabela, vou clicar aqui em dados, anexar, vou selecionar cada uma das tabelas que eu quero que ele faça esse consolidado, tá? Então, só para a gente voltar aqui de novo, ó. Fechei aqui. Tenho aqui, ó, não tenho nenhuma tabela aberta. Cliquei em dados, anexar, que é a única opção que vai estar disponível aqui para mim. Seleciono cada uma das tabelas, então eu estou dando um duplo clique aqui em cada uma das tabelas que eu quero que ele faça o consolidado. Vou colocar para ele fazer como somente campos comuns. E agora eu vou dar um nome, que o nome dessa tabela, da tabela consolidada de pagamentos, vai ser pagamentos, tá? Se eu não tivesse a certeza de que esses campos são correspondentes, tá? De quais campos são correspondentes entre essas tabelas, eu pediria para ele fazer somente campos comuns aqui, para ele poder pegar só os campos que têm o mesmo nome e poder jogar dentro do mesmo campo essas informações, tá? Mas aqui a gente não precisa utilizar, eu vou usar só pela questão de segurança mesmo. Vou clicar em OK. E aí ele já criou o nosso arquivo. Vamos dar uma olhadinha? Aí agora aqui, ó, eu tenho o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho compostos dentro da mesma tabela, tá? E agora a gente vai fazer a ligação entre essas 2 tabelas. Então, o que eu vou fazer aqui é um relacionamento entre elas. Como que a gente vai fazer um relacionamento? Eu vou pegar aqui, clicar em dados, relacionamento, relacionar, e aí ele vai abrir essa janelinha aqui pra gente. Eu vou aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem. Colocar um pouquinho aqui para o lado. Adicionar uma nova tabela e vou adicionar a tabela de funcionários aqui para a gente. Vou colocar ela aqui para o lado também, aumentar ela um pouco. E agora eu vou fazer o vínculo da chave, da ligação entre essas 2 tabelas. Então, o que eu tenho em comum entre essas 2 tabelas? Sendo que o relacionamento é um comando que eu posso fazer a ligação de um campo para outro campo. Eu não posso utilizar mais de um campo para poder fazer essa ligação entre elas, tá? Então, agora eu vou pegar aqui a matrícula, ligar com o número de empregado, e aí eu tenho meu primeiro vínculo criado, tá? Então, a gente vai ver como ele se comporta aqui. Eu vou fechar,
Então, vou concluir. E agora eu vou adicionar informações referentes a esse funcionário. Estão vendo, ó, a tabela que eu tenho de pagamentos, ela não foi alterada em nada. Ela continua do mesmo jeito que estava. Para eu poder incluir informações referentes a outra tabela, eu vou fazer como? Eu vou clicar no cabeçalho, onde eu quero que venha, tá? Então, o campo vai entrar à esquerda. Vou clicar com o botão direito, adicionar colunas. E aí eu tenho todos os campos referentes a essa tabela, a essa primeira tabela de pagamentos. A tabela relacionada, onde que ela vai estar? Aqui embaixo, ó, a partir da tabela. E aí, quando eu clico, então cliquei aqui, aí ele vai aparecer para a gente funcionários. Então, agora eu consigo acessar a minha tabela de funcionários. E nessa outra tabela, eu vou ter acesso a todos os campos. Então, ele vai fazer a ligação entre todos os campos. Aí a questão é, sempre que eu faço essas ligações, eu tenho que ter certeza de que os campos estão com o mesmo tamanho da informação, tá? Então eu tenho que verificar se eles têm o mesmo tamanho e o mesmo tipo dos dois lados. Aqui eu fiz para a gente direto, vamos ver se ele vai funcionar. Então eu vou clicar aqui, ó. Eu quero o primeiro nome, eu quero o último nome, o endereço, a cidade e, mais importante, a gerência, né? E aí eu vou clicar em OK. Tá? Então aí ele já trouxe aqui para a gente, ó, todos os dados referentes a esses funcionários. Eu já tenho a composição aqui referente a todos eles. E agora, se eu coloco para ele me mostrar, vou clicar aqui de novo, adicionar colunas, vou entrar lá direto no funcionário. Se eu peço para ele colocar o limite de aprovação, esse campo de limite de aprovação, ele normalmente vai estar zerado para o funcionário. Por quê? O funcionário, nessa disposição que a gente fez dos arquivos, os funcionários não têm direito de fazer aprovação de pagamento. Quem tem que fazer é sempre um gestor, tá? Então, o que eu vou ter que fazer agora é obter os dados do gestor. Então, eu preciso ter os dados de quem fez a aprovação e depois os dados do gestor para, se ocorrer algum problema, eu poder direcionar esse erro, né, essa inconsistência para o gestor. Então, o número de pagamento agora que vai ser a nossa chave para poder ligar com a tabela de funcionários. Então, eu vou voltar lá no meu relacionamento, vou clicar aqui em dados, relacionar, e o legal dessa ferramenta da parte do relacionamentos é que eu consigo fazer até 17 vínculos com mais 17 tabelas filho, né? Então, eu tenho uma tabela pai, que é a minha tabela principal, que é onde eu vou levar as informações, e eu consigo vincular até 17 tabelas de acordo com a minha necessidade. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma tabela nova, vou criar uma tabela de funcionários nova, então estou adicionando mais uma tabela de funcionários. Como ele reconheceu que já existe uma tabela de funcionários aqui, ele me pede para nomear essa nova ligação com outro nome qualquer, tá? Então, aqui, para ficar mais fácil para a gente, eu vou deixar como aprovador. Dei um Enter, ele adicionou aqui esse novo vínculo. Vou colocar ele aqui na lateral. Esse aprovador, aqui fica mais fácil. Eu quero que ele fique ligado, ó, a matrícula dele esteja ligado com o número do aprovador. Então, eu estou clicando e arrastando para eles poderem criar essa ligação. E aí, essa ligação, ó, a seta, independente do lado que eu faço, tá? De onde eu clico e arrasto, ele sempre vai, essa setinha aqui sempre vai ficar voltada para a minha tabela filho. Então, ela sempre vai ficar voltada para minha tabela auxiliar. A tabela pai sempre vai estar aqui no meio marcada como pai, tá? Então, para facilitar o trabalho, a gente vai pegar aqui a questão do nosso aprovador. Então, eu vou pegar os dados do meu aprovador e agora eu vou aproveitar e pegar os dados do gestor da pessoa, do gestor do funcionário que fez o pagamento. Como que a gente vai fazer isso? Adicionando mais uma vez a tabela de funcionários. Então, eu vou colocar aqui de novo a tabela de funcionários. Dessa vez, eu vou nomear como gestor. Vou fechar aqui. Colocar aqui do lado. E agora, eu vou ligar matrícula
com o gestor aqui, tá? Com a minha gerência, é esse aqui, isso. Liguei aqui com a gerência. Então, agora ele está vinculado direto. Então, só para a gente retomar aqui a minha tabela de pagamentos, onde eu tenho ali o aprovador e o valor do pagamento que foi feito, ele está vinculado com a tabela de funcionários, onde eu tenho o gestor dessa pessoa, e eu estou vinculando com uma nova tabela de funcionários, onde eu vou ter os dados desse gestor, tá? Os dados do gestor da pessoa que fez o pagamento. Em contrapartida, lá do outro lado, eu tenho um vínculo de uma tabela de funcionários que está ligada com o aprovador desse pagamento, tá bom? Então, eu vou concluir aqui. E agora a gente vai aplicar isso na tela, tá? Para a gente poder ver todas essas informações. Então, para ficar mais fácil aqui, eu já vou deixar do lado da gerência, né? Quem é o gestor dessa pessoa. Então, eu vou colocar aqui, por enquanto, o nome. Vamos mudar aqui a partir da tabela gestor. Vou colocar o nome da pessoa. E o e-mail, tá? Que o que me importa aqui é o e-mail desse gestor. Então, vou clicar em OK. Tá vendo? Aí, o que acontece? A maior parte deles vai ter um e-mail. Na verdade, todos eles vão ter um e-mail para poder ser direcionado caso exista um erro. Aqui eu deixei o meu e-mail mesmo, tá? Mas depois, se vocês quiserem, mais para o final da live de hoje, se vocês quiserem, eu posso colocar e-mails para vocês verem o que a gente vai mandar, tá? E aí, para o aprovador, eu vou fazer a mesma coisa. Vou adicionar aqui em colunas e pegar os dados desse aprovador. Então, o que me importa para esse aprovador? No caso aqui, o que me interessa, de fato, é o limite da aprovação. Então, eu vou pegar apenas o limite desse aprovador aqui. Vou clicar em OK. E agora a gente vai verificar se eu tenho esse match entre esses dois, né? Se eles correspondem. Então, se o valor que foi feito no pagamento, se ele corresponde com o valor que foi aprovado, tá? Então, a gente vai fazer um filtro aqui. Como que a gente vai criar um filtro? Aqui é a nossa linha de filtro. Eu vou clicar aqui no FX. Quando eu clico em FX, ele vem para o nosso construtor de expressão. E aqui, onde eu vou criar a minha expressão. Eu sempre tenho que ficar atento, ó, aqui em cima, no cabeçalho, tá? Editar filtro de exibição. Para saber onde que eu estou localizado, para ficar mais fácil essa localização para a gente. Então, agora eu vou pegar o valor que foi feito de pagamento e vou falar para ele, se o valor for maior, tá? Maior do que o meu limite de aprovação do meu aprovador, então, olha só, aqui embaixo eu vou acessar as minhas outras tabelas, as tabelas que estão relacionadas, tá? Então, cliquei aqui em aprovador. Vou pegar o limite de aprovação, então o valor que ele consegue fazer a aprovação, e aí ele já compôs aqui para mim. Vamos ver o resultado disso, tá? Vou clicar em OK. Aí ele apareceu o resultado aqui de todo mundo que ultrapassa o valor que poderia ser aprovado. Então, tá vendo que alguns estão zerados? Provavelmente foi outro funcionário que fez a aprovação. E aí o que eu quero saber é por que essa pessoa fez a aprovação. Talvez o gestor estivesse de férias, talvez ele estivesse num momento de transição. Então, a gente precisa entender o que aconteceu, né? Então, agora que a gente tem os dados disso, eu vou interromper aqui a gravação, tá? Então, eu vou parar ela aqui. Vou gerar o meu script de análise de pagamento. E agora, eu vou entrar no GRC, na parte dos resultados do ACL. Então, vou entrar aqui direto, ó, login, vou fazer o meu login aqui. Fiz o login, vou acessar a parte de resultados. Por que eu estou fazendo isso? Aqui eu vou criar uma coleção, tá? Eu vou criar uma análise para uma coleção específica. Então, a gente vai criar uma nova coleção. Cliquei aqui em nova coleção. Vou dar o nome para ela de
pagamentos live. Posso colocar uma descrição, tá? Então, análise de pagamentos. Então, aqui vai funcionar como se fossem pastas, tá? E aí, eu vou criar essa coleção aqui pra gente. Aí eu vou ter quem pode acessar essa coleção, tá? No caso aqui, eu vou deixar todos os analistas da Quality. Posso criar aqui direto um questionário, mas eu vou entrar aqui na coleção direto, tá? Porque eu quero criar uma análise ali dentro dela. Então, deixei ela como pagamentos, vou procurar ela aqui. Testes e resultados. Vou criar uma nova análise, porque aqui ela está zerada, né? Então, cria uma nova análise. E aí, eu vou colocar aqui como limite ultrapassado. Então, limite de pagamento ultrapassado. Crio essa análise. E agora a gente volta lá para dentro do ACL de novo, tá? Então, vou voltar aqui para dentro do meu projeto. Clico no meu projeto, vou dar uma olhadinha no meu script, tá? O meu script ele já está todo composto aqui com as importações que foram feitas, né? Então, ele já está com toda a movimentação que eu fiz, ele salvou para mim dentro do script. E aqui dentro do script, toda a movimentação que a gente faz é uma linha. Então, quando ele importou, é uma linha. Quando ele fez ali, incluiu todas em uma só, outra linha, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu quero salvar a exportação, porque eu vou levar esses dados que eu tenho, que eu deixei aqui na tela, exatamente essa informação, eu quero levar ele para dentro do meu resultados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no final, porque ele é uma ferramenta linear, tá? Então, ele vai funcionar exatamente dessa forma aqui. A última linha que entra é a última linha que ele vai processar. Então, eu vou clicar aqui no final. Vou pedir para ele capturar a sintaxe. E aí eu peço para ele colocar aqui para a gente dados, exportar. Vou fazer a seleção aqui do HighBond, para ele poder jogar as informações para a nuvem. Vou pedir para ele subscrever a tabela, incluir o nome do campo, né, de exibição. E aqui eu tenho que escolher os campos. Como a minha composição do arquivo ele já estava correto lá atrás, eu vou selecionar aqui como exibir, porque ele vai trazer exatamente os campos que já estão setados na minha exibição, tá? Aí fica mais fácil dele colocar lá, senão eu teria que selecionar campo a campo e na ordem que eu quisesse. Então aqui eu vou deixar eles como trimestre. Deixa eu colocar primeiro lá. Cliquei no para, e aí ele vai começar a fazer a seleção lá. Então, ele vai entrar no meu acesso da nuvem. Então, aqui são as entidades que eu tenho acesso, tá? Vou clicar aqui em Quality Software, que foi onde eu criei. E aí, a gente vai ter a nossa coleção referente a pagamento. Deixa eu procurar ela aqui. Pagamentos Live. Limite de pagamento ultrapassado. E aqui eu vou criar uma análise nova. Então, eu vou deixar ela como verificação trimestre 2019. Vou pedir para ele criar. E aí ele já vai entrar aqui com o log referente a essa ligação que ele vai fazer, a essa exportação que ele vai fazer. E aí eu vou clicar em OK. E aí ele vai gerar aqui para a gente, tá? Então, ele já deixou do jeito que a gente precisava fazer aqui a exportação, ele jogou isso para mim dentro do script. Vou parar a minha captura, então eu vou finalizar essa captura de sintaxe. E já que eu estou com a tabela aqui na minha tela, eu vou executar só essa linha aqui. Então, eu vou clicar com o cursor aqui em cima do export, apertar o botão direito e vou pedir para ele executar a partir do cursor.
Então, eu só vou executar essa última parte aqui, tá? Aqui eu só dei uma demonstração de como fazer essa criação do script e como compor o script, né? Como adicionar os dados aqui pro script, tá? Então, executar a partir do cursor, cliquei em sim, e aí ele está gerando os dados lá para a nuvem, para a gente poder ter ela lá. Vou voltar no meu, aqui no meu Chrome, tá? Para poder acessar no meu navegador. E aí ele não tem nada, a gente vai atualizar. E aí, olha só, os 18 registros que eu tenho dentro da minha tabela, que são os problemas que a gente tem, eles apareceram aqui para a gente. Então, a gente tem a composição aqui de todos os registros que eu tenho dentro da minha tabela de pagamentos, em que o valor que foi feito ultrapassa o valor que o aprovador podia fazer, né? E aí a gente tem todos os dados aqui certinho, do jeito que a gente tinha separado lá, lá dentro do projeto do ACL, tá? E agora, o que eu vou fazer, eu quero direcionar isso, vou voltar aqui para minha coleção, eu quero direcionar isso para os gestores, para eles poderem ver essa informação e me responder. Então, para a gente poder fazer isso, a gente vai criar um questionário rápido, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês sobre o questionário. Então, olha só, cliquei ali em cima em questionário. Ele vai abrir aqui sobre a gerência dos questionários para essa coleção em específico, onde eu vou adicionar um questionário. Eu vou chamar esse aqui de verificação de pagamentos inconsistentes. Tá? Aí eu posso colocar as instruções aqui, né? Deixa eu deixar aqui certinho. Eu posso colocar as instruções para a pessoa poder fazer. Então, verifique os pagamentos que ultrapassaram o valor, tá? E tiveram o valor de aprovação ultrapassado. Aí eu poderia me estender aqui, além de poder colocar arquivos que têm as instruções para a pessoa poder fazer essa verificação, tá? Então, a gente tem a opção de colocar arquivos aqui também, e aí eu tenho a questão de exibição do participante. Então, essa exibição aqui, eu vou deixar ela como mostrar todos os campos do registro, tá? Mas a gente poderia alterar para só os campos selecionados, ou ocultar o registro. O que isso significa? O registro, vou entrar aqui de novo no projeto, o registro ele é a linha. Então, o que ele está me questionando é se eu quero mostrar a linha para quem vai receber o questionário ou não. Se eu simplesmente quero que a pessoa receba o questionário com as perguntas ali e faça a verificação. Então, a gente tem momentos para poder fazer a seleção de um ou outro, né? Aqui, no caso, como é o gestor que vai receber, eu quero que ele veja quais foram os problemas, né? Então, eu quero que ele veja cada uma das linhas para poder fazer uma análise delas, tá? Então, eu vou deixar aqui como mostrar todos os campos de registro. Não vou vincular nenhuma tabela, nenhum status e a nenhuma tabela, vou deixar ele dessa forma mesmo. Salvar. E agora que a gente tem esse inicial, né, os detalhes do meu questionário, agora a gente começa a questão. Então, aqui, eu vou fazer aqui umas questões mais simples, tá? Mas só para a gente poder ver, eu tenho várias formas de poder criar essas questões, né? Então, eu tenho vários métodos para poder fazer essa criação. Então, por exemplo, digamos que eu quero aqui, então eu vou incluir primeiro o anexo, porque eu quero saber se tem algum documento referente a esse pagamento que teve problema, né? Então, eu vou incluir aqui uma questão de anexo, onde eu vou falar, favor, anexe o documento referente ao pagamento feito. Tá? O comprovante, ou seja o que for. Aí eu posso deixar instruções, e aqui embaixo a gente vai ter sempre o nome de exibição da coluna. Então, esse nome de exibição eu vou deixar como documento, underline, pagamento. Ou então, melhor, vamos deixar como anexo, tá? Anexo, pagamento. Por que isso? Toda questão
que a gente gerar aqui, ele vai virar lá naquela análise, onde a gente viu linha a linha, ele vai virar uma coluna nova. Então, ele vai estar especificando dentro dessa coluna a resposta que foi feita. Então, por isso que ele tem essa facilidade de eu já deixar o nome para essa coluna, para depois eu conseguir me localizar mais facilmente, tá? Então, vou pedir para salvar essa questão. E aí eu posso ir incluindo mais questões. Então, a gente pode colocar aqui uma outra questão, por exemplo, de o pagamento feito está correto? Então, a gente pode questionar isso também, né? O pagamento feito está correto? Tá? E aí eu posso deixar aqui, deixei como múltipla escolha, né? Múltipla escolha não, escolha única. E aqui embaixo a gente tem a opção de resposta. Então, nessa opção de resposta, eu vou deixar bem simples, tá? Sim e não. Só que, se o pagamento feito, a pessoa está vendo ali o registro, ele viu que está incorreto, e ele marcar aqui como não, eu não vou dar um passo além disso, tá? Então, eu não preciso me programar mais do que isso. A gente pode até colocar uma questão a mais aqui depois, mas a princípio, se ele falar não, então é uma inconsistência, realmente ele precisa verificar, né? Se sim, aí é mais interessante ele colocar aquele documento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui, ó, aqui do lado, eu vou pedir para ele ramificar. Então, eu estou colocando aquela outra questão referente ao anexo aqui. Então, ela só vai aparecer para a pessoa se ela clicar em sim. Se ela clicar em não, essa questão de colocar o anexo, ela não vai precisar fazer, tá bom? E aqui eu vou deixar como ciência do gestor, que vai estar marcado nessa coluna, ele vai estar marcado como sim ou como não. Pedir para salvar. Agora a gente vai voltar, então, só para a gente ter uma ideia, tá? Aqui eu tenho várias formas de poder criar as questões dentro desse meu questionário. Eu estou simplificando aqui para a gente poder ser mais dinâmico, né? Para a gente poder ver com mais precisão o que a gente precisa para poder resolver essa situação. Mas no caso, se a gente quisesse criar um questionário super extenso para poder pegar mais informações referentes a isso, também não teria problema, tá? Eu posso criar de N formas o meu questionário. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar ali na minha coleção, vou acessar aqui os meus gatilhos, tá? E aí, esses gatilhos, eles vão servir para quê? Eles servem para N momentos dentro dessa minha análise. O primeiro momento que a gente tem aqui é o momento em que eu tenho uma inconsistência nova, um registro novo. Quando isso acontece, eu quero que ele dispare um e-mail, eu quero que ele dispare esse questionário para o gestor, para ele poder responder esse questionário. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em novo, vou clicar aqui em registro, e aí eu vou falar para ele, olha, sempre que o status do meu registro ele tiver como novo, então vou deixar aqui, sempre que o status do meu registro estiver como novo, que ação que eu quero que ele tome? Eu quero que ele envie o questionário, e aí que vem uma grande questão aqui. A pessoa que vai receber, o gestor que vai receber, ele não precisa ter o acesso ao meu GRC. Ele não precisa estar vinculado ao GRC para poder receber esse questionário, tá? É aqui que entra a questão do e-mail que eu tenho dentro do arquivo. Por quê? Eu vou apontar aqui para ele, e-mail do campo. E aí eu vou falar que eu quero que ele utilize o e-mail que tem lá, que é esse daqui. Então, se por um acaso o status que eu tiver aqui for novo, então toda vez que eu jogo, lembrando que toda vez que eu jogo as informações para o resultados, ele sempre vai considerar com status novo. Até do primeiro momento, ele sempre vai estar com status novo. Eu vou direcionar o questionário que a gente tem. Então, eu sempre vou estar direcionando esse questionário para a pessoa. Isso vai ser o quê? Em tempo real? Qual que é a frequência disso? Em agendamento? Então, toda segunda-feira, por exemplo, né? Então, eu posso colocar lá semanalmente, toda segunda, às 9 horas, 8 horas, independente, tá?
eu posso colocar aqui o horário que eu quero para que ele faça esse envio. No caso aqui para a gente, eu vou pedir para ele fazer em tempo real mesmo. Feito isso, fiz toda a seleção aqui, eu vou dar um nome para esse gatilho. Então, o nome que eu vou dar é confirmação de pagamento gestor. E para ficar mais fácil, eu posso dar uma nomenclatura para isso, né? Então, eu posso deixar aqui como G de gatilho 01, para poder ficar mais fácil da gente entender em que momento que esse gatilho vai ser aplicado. Então, esse daqui é o nosso primeiro momento, tá? Então, vou descer aqui, salvar esse gatilho. Deixa eu ver aqui, já foi, beleza. O questionário selecionado será vinculado à tabela quando você salvar o gatilho. Use um questionário para responder todos os registros. Vou deixar isso ativado aqui também. Deixa eu ver se tem mais alguma seleção. Sim. É interessante também eu pedir para ele mudar o status, tá? Lembram, aquele status ele sempre vai estar como novo. Então, eu vou pedir para ele, toda vez que identificar um status novo, ele vai direcionar o questionário e ele vai movimentar o meu status. Ele vai mudar de novo. Vamos colocar aqui para enviado para a gerência. Então, eu já tenho aqui essa opção para a gente poder fazer também, tá? Salvo ele aqui. Vamos cancelar aqui. Deixa eu ver se ele já fez esse pagamento. Especifique quando o gatilho deve ser adicionado. Quando o gatilho deve ser adicionado. Eu não coloquei aqui frequência, registro. Perdão. Certo? Então, tempo real, sempre que for atualizado ali. Vamos salvar agora sim. Aí ele volta aqui pra gente onde eu tenho os gatilhos, tá? Então eu posso criar mais um gatilho. Quando eu receber a resposta da pessoa, por exemplo, vamos colocar aqui de novo, ó, registro. Então, quando o meu status, lembra que a gente tinha falado? Quando o status for igual a enviado para o gestor, mais condição publicado, aqui são os campos que eu tenho referente àquela tabela. Lembra que a gente tinha os campos referente ao questionário, né? Então aqui, limite de aprovação. Deixa eu ver se ele já está constando aqui para a gente. Por enquanto ele não está constando os do questionário, tá? Mas aqui eu poderia colocar um campo do questionário para quando a pessoa respondeu o meu questionário, se aquele campo tiver em branco, não tiver mais em branco, eu quero que ele faça uma nova ação. Então eu quero que ele direcione para uma nova pessoa. E aí eu posso ter tanto um questionário novo, como pode ser para uma pessoa que só vai ser notificada, tá? Então aqui eu vou fechar os nossos gatilhos. Deixa eu atualizar ele aqui. Então, a gente tem lá os 18 registros e o gatilho aqui para poder ser direcionado, né? Então, só para a gente poder ver esse aqui funcionando, o que eu vou colocar aqui, ó? Só para a gente poder ver como que é esse e-mail, né? Eu vou processar ele manualmente, só para a gente poder dar uma olhada em como que fica esse questionário. Abrir aqui, eu vou pegar alguns dados, tá? Vou selecionar aqui algumas linhas. Vou pegar a linha 6, a linha 14, e aí eu vou pedir para ele processar os 4 registros marcados, tá? Então, deixei ele aqui. O status, eu quero que ele passe para enviado para a gerência. A prioridade, a gente vai manter como ela está, então eu vou deixar ela como low. O grupo de fluxo, eu vou deixar aqui, deixa eu ver comentários, ok. E eu quero enviar o questionário, tá? E aí eu posso selecionar o destinatário, e-mail do campo, tá? Esse vai ser o destinatário que vai ser encaminhado. Qual que é o questionário que vai ser vinculado a esse envio, tá? E aí aqui embaixo, ó, mais para baixo, então, um registro aqui na parte de questionário, um questionário por registro, um questionário para todos os registros. Então aqui só para a gente poder ver, eu vou manter essa opção flegada, tá? Adicionar arquivos de instrução, então a gente poderia encaminhar os arquivos de instrução também. E esse é o e-mail, tá? Esse é o conteúdo do e-mail que ele vai receber, ó.
aqui é o assunto, e aqui é o corpo da mensagem. Então, a gente pode modificar isso aqui também, tá? Essa parte aqui a gente pode fazer a modificação também. Fiz a seleção aqui. Vamos deixar aqui, destinatário. O campo que eu quero usar é o e-mail. E agora eu vou pedir para ele enviar. Certo? Feito isso, vou dar uma olhada aqui no meu e-mail para ver se eu já recebi. Não. Ótimo. Recebi aqui o questionário. Posso responder, então ele vai aparecer aqui para a gente qual seria os registros, né, que são referentes para mim, que foram aqueles que eu selecionei apenas. Vou entrar para poder responder esse questionário. Aqui ele está pedindo o meu acesso, tá? Mas para quem não tem o acesso do Raibond, aqui ele só reconheceu que eu tenho o e-mail. Depois a gente pode testar com e-mails de fora, só para vocês poderem ver. Para quem não tem o e-mail, ele direciona direto e acessa direto também. Estou entrando aqui. Só um minutinho. Pronto. Aí ele tem a questão, né? Então, não, se não, ok, vou enviar. Se sim, ele habilita aqui para eu poder salvar um arquivo, como a gente tinha falado, né? Então, ele ramifica essa minha questão, tá? Então, nesse caso aqui, o pagamento feito está correto. Nesse caso aqui, eu vou deixar como sim e vou pegar o arquivo qualquer aqui. Então, vou pegar o próprio arquivo de pagamento, ó, ou o arquivo de funcionário, só para a gente poder ver ele aqui, e vou enviar. Só cliquei e arrastei, tá, no arquivo de funcionário. Cliquei e arrastei para lá. Ele já entendeu que é o arquivo. Obrigado, sua resposta foi gravada. E agora, se a gente acessar aqui de novo, para esses 4 aqui que foram feitos, né? Eu vou, então, atualizar essa tabela. E agora aqui, se a gente for olhar o registro 2, por exemplo, que foi um dos que eu selecionei, lá no final, ele vai estar marcado, ó. Ciência do gestor, ele tem sim, para aqueles que eu encaminhei, né? Então, o registro 1, 3, o 6, deixa eu deixar eles marcados aqui para a gente. Então, eles estão constando aqui para a gente, ó, e qual o arquivo. Então, se eu clicar no arquivo, ele abre para mim esse arquivo de referência, tá? Ele vai baixar aqui para a gente, para poder ter essa documentação. Então, ele vai armazenando isso. É importante a gente ter ciência de que cada análise que eu tenho dentro do resultados, ele comporta até 100 mil linhas de registro, tá? Então, cada uma dessas minhas tabelas que eu tenho dentro da análise, eu posso ter até 100 mil linhas, porque ele trata apenas das inconsistências. Então, ele não vai conseguir armazenar mais informação. Por isso que é mais interessante a gente aqui dentro fazer sempre uma organização de forma de que eu consiga trabalhar com até 100 mil registros. Então, se for um processo muito grande, separar por mês. Se for um processo que tem poucas inconsistências, eu posso deixar uma tabela para cada um desses processos, tá? Então, gente, basicamente, aqui a gente tem um processo todo de análise de pagamento feito de ponta a ponta, tá? Do momento que eu faço a importação até o momento em que eu tenho a resposta do gestor sobre esse pagamento. E aí agora acho que agora esse é o momento que a gente pode abrir para questões e ver aí se vocês têm dúvidas para apresentar, tá bom? Então vamos lá, Diego. Tem alguma dúvida aí? Obrigado, Thiago, pela participação, excelente apresentação. Bom, pessoal, agora vamos abrir aqui para fazer as perguntas. A primeira pergunta aqui é a do Bruno. Ele pergunta, com relação à gravação de scripts, está nominal, correto? Sempre que o script for executado, a máquina do Thiago precisa estar ligada, criar um diretório compartilhado em um servidor não nominal seria uma solução? Conseguiu compreender, Marcos? No caso, se para execução ele poderia utilizar um servidor para poder fazer esse processamento, né? No caso está nominal porque está indo para a sua máquina, né? Se esse isso. caminho poderia ser um caminho de rede, por exemplo, em que a sua máquina não precisasse estar ligada, por exemplo.
Sim, poderia ser um servidor aqui, tá? Isso que normalmente a gente faz quando a gente faz o agendamento no AX, por exemplo, que a gente deixa vinculado direto a uma tabela no servidor, né? Então, isso possibilita com que a minha máquina não esteja ligada. Se eu faço o agendamento pelo Windows, eu preciso deixar a máquina ligada. Então, eu preciso deixar aquela máquina ligada, tá? Então, se a gente faz o agendamento pelo Windows, eu preciso da máquina ligada. Se eu tiver o agendamento direto no AX, eu não preciso deixar nominal, eu posso deixar até de uma forma variável, né, para ele poder buscar direto no servidor em que está o arquivo e salvar no servidor em que está onde eu quero que ele salve. E aí eu tenho essa questão de deixar isso mais dinâmico, tá? E não preciso deixar a máquina ligada se for na X, porque ele já faz todo o processamento e gera o resultado para a gente. Acho que respondi. Se quiser adicionar alguma coisa, Diego. Isso. Não, acredito que é isso mesmo, né? Até a relação aqui, a gente está com a primeira live trazendo esse exemplo mais prático, mas dentro de organizações em que vocês observam muito bem esse cenário de executar consultas pesadas, né? Ou através de arquivos muito grandes, que normalmente tem que fazer num outro horário a utilização do AX ou do nosso novo produto, né? O robô, também ele é muito utilizado para tirar essa sobrecarga do auditor, né? Em que você não precisa estar com a máquina ligada, e aí você pode fazer consultas, tanto em nuvem quanto em local. Acredito que sim. A segunda pergunta também do Bruno, ele fala, com relação à configuração e envio de e-mails, é necessário uma conta privada para atuar como remetente? Por exemplo, auditoria@exemplo.com.br. Ou seja, você precisa de uma conta privada para ter acesso a esse e-mail ou ele pode enviar para qualquer e-mail, por exemplo? Tanto de No quem está caso, pode ser enviando quanto... encaminhado pode ser para qualquer e-mail. E para você encaminhar, para ser direcionado, né, esse e-mail teria que ter acesso ao HighBond. Então, como destinatário, pode ser para qualquer e-mail, a gente consegue direcionar para qualquer e-mail. Como remetente, né, para eu poder direcionar isso, eu só preciso que esse e-mail tenha acesso dentro da sua entidade, dentro do HighBond. E a pergunta 3 aqui da Mariana. Ela pergunta, eu gostaria de saber se é possível renomear os campos ao realizar o relacionamento. Ótimo, ótimo. No caso, eu consigo renomear e é até interessante a gente fazer isso aqui, ó. Por exemplo, no caso desse nosso processo de pagamento, né? Se eu quisesse aqui deixar como e-mail aqui, ó. Esse e-mail, lembram, é do gestor. Então, se eu quiser renomear aqui, eu posso deixar como gestor aqui, tá? E no momento que eu fizer a exportação disso, então no momento que eu tirar isso daqui, ele vai com esse título da coluna. Aí ele fica com esse campo renomeado. Se eu estiver trabalhando dentro da ferramenta, aí ele vai funcionar de forma diferente, tá? Aí eu poderia criar um campo novo para poder ter essa informação composta. Além disso, dentro do script, a gente consegue fazer isso também, né? De forma mais fácil, tá? Então, por um acaso, eu estou lá dentro do script, eu quero renomear um campo, eu posso utilizar dessa forma aqui, ó. Nome do campo, o título que eu quero dar para esse campo na hora que ele estiver no meu resultado. Tá? Então, obrigado, Mariana, pela sua pergunta. Temos aqui a última pergunta que tem registrado aqui, é do Alexandre Catala. Ele pergunta, o campo de e-mail só pode ter um e-mail ou podemos ter vários e-mails no mesmo campo que o Results envia sem problemas? Boa pergunta. No caso aqui, entendo que se o campo de e-mail estiver composto com ponto e vírgula, tá, eu posso até fazendo um teste aqui, para a gente poder ver ele funcionando aqui na hora. Deixa eu pegar aqui. E a gente já vê esse teste. Então, Catala, esse daí eu vou te deixar suspenso agora. Já te respondo. Pode mandar a próxima, que é enquanto eu vou fazendo aqui, você... Temos mais perguntas.
Só podem ficar à vontade para fazer suas perguntas, qualquer dúvida, tá? Esse é o momento que a gente abre realmente. Não existe aqui a pergunta mal feita, né? Eu acredito que nós estamos no espaço para compartilhar conhecimento. Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao que foi tratado aqui, podem perguntar. Nós vamos aqui realizar as respostas. Caso não seja possível no momento, com certeza entraremos em contato posteriormente. Você é V. Silva, né, Diego? Só lembrando que essa solução ela tem integração nativa. Então, como vocês observaram, em nenhum momento nós precisamos exportar para outro arquivo para passar lá para o módulo web. Então, isso aconteceu nativamente, tanto acontece na ida quanto na volta. Esses dados nós estamos olhando na web, mas se precisasse trazer essa tabela para o Robotics de volta, seria possível. Tá? Nós temos um outro módulo, o Thiago comentou do AX, que é um produto que nós temos um novo produto, que é o robô. Então, no robô nós conseguimos colocar esse script, vamos trabalhar isso em próximas lives, conseguimos colocar esse script no módulo de robô e fazer todo o agendamento desse script. Então, ele vai acontecer sem a intervenção humana, né? Então, esse primeiro passo é um passo para começar a conhecer a ferramenta. Nós entendemos que, assim como existem aqui experts que já mexem com a CL, com a solução Galvanize há mais de 10 anos, temos também pessoas que estão começando e vão observar que essa curva de aprendizagem ela é muito rápida. Então, nós vamos mostrar os produtos da solução Galvanize no nosso decorrer das lives. Vocês vão ver que é muito simples trabalhar com a ferramenta e o resultado ele fica muito mais claro com o uso da ferramenta. Deixa eu fazer aqui o processamento de novo, aí a gente já direciona para lá. Existente. Deixa eu ver aqui, nem sei se eu já salvei. Beleza. Vou cancelar aqui, que eu não tinha salvado o meu arquivo. Vou desligar aqui a segurança só para ele não ficar perguntando para a gente se a gente quer substituir ou não, tá? Set Safety Off. Aí embaixo eu vou ligar ele de novo. Feito. Vamos ver aí. Deixa eu ver se eu já recebi aqui. Diego, faz um favor para mim. Verifica se você recebeu também o questionário, por favor. Mandei no seu e-mail da Tech Supply mesmo, tá? Diego, não estou te ouvindo. Aqui ainda não carregou, tá? Estou carregando aqui, mas caso beleza, chegue aqui, eu já vou ser notificado aqui, a gente já tira essa dúvida. Enquanto isso, vamos respondendo a dúvida aqui do Leonardo Maia. Ele faz a seguinte pergunta: posso usar o Rainbound sem usar o ACL? Se eu tratar os dados em outras ferramentas, por exemplo, Python, dá certo? Sim, pode sim. Pode utilizar, porque ele permite você colocar os dados aqui. Então, se eu criasse aqui uma nova tabela, por exemplo, então eu vou criar uma nova tabela, onde eu posso selecionar aqui qual que é o tipo de dado que eu vou utilizar, tá? No caso de pesquisa, eu só direcionaria ali uma pesquisa para as pessoas, então ele seria baseado inteiramente num questionário, tá? Nos questionários que eu teria, né? Quando eu entro em análise de dados,
eu crio uma tabela nova, mas ela vai estar zerada. Então, ele vai estar aguardando a alimentação desses dados. E aí, ele vai compor essa minha tabela a partir dos dados que eu gerar para colocar ele para cá, tá? Então, aqui eu posso deixar ele como teste, só para a gente poder ver isso, tá? Vou salvar ele aqui, ó. Criar. E aí, eu vou pegar uma tabela qualquer e colocar ele para cá, ó. Tá vendo, ó? Crie seu próprio arquivo .csv ou .xlsx ou baixe uma amostra daqui. Então, a gente pode colocar um arquivo aqui para ele poder ser alimentado. Então, deixa eu pegar um arquivinho aqui. Vamos pegar esse de pagamentos mesmo. Cliquei e arrastei, tá? E aí ele já entende aqui ele já assimila para a gente, né, os dados que ele vai compor aqui. Então, olha lá. Ele tem aqui todo mês de abril. Deixa eu ver se ele vai ter mais alguma coisa além da primeira. Então, ele está pegando a minha primeira aba dentro do Excel para poder fazer essa importação aqui. Aí eu vou confirmar os dados, tá? E aí ele gera aqui para a gente uma tabela nova com esse resultado novo. Então, sim, você pode gerar em outro momento e utilizar o HighBound só para poder ter essa movimentação dos gatilhos, né? Para poder ir disparando e tudo mais. Só lembrando que é interessante, sempre que você for direcionar esses questionários pelo HighBound, é legal ter um campo do e-mail para poder direcionar ele a partir desse campo pelos gatilhos, tá? Senão a pessoa teria que ter acesso dentro do HighBound. Muito bem, Thiago. Lembrando que a solução, o Robotics, ele tem integração com R e com Python. Então, para quem está acompanhando a gente não conhece um pouco de Python ou de R, né, que são linguagens hoje muito famosas na análise de dados. Então, nós temos em muitas empresas, você já tem um estatístico, um matemático trabalhando, e ele já tem os modelos estatísticos, os modelos matemáticos ali, preparados ou em R ou em Python. Então, ele não precisa fazer a conversão para o Robotics. Ele pode fazer simplesmente a integração do Robotics com R ou com Python, e esse trabalho ser feito em conjunto com a solução da Galvanize. Então, é bom verificar isso. Inclusive, o Robotics faz integração com diversas outras ferramentas, desde a famosa planilha, né, até o R, Python. De repente, outro sistema que você utilize na sua empresa, ele também pode conseguir fazer essa integração. Tá? Então, esse é um tema muito abordado pelos clientes. Nós conseguimos fazer cases maravilhosos aí de integração. Aí, bem colocado, Diego. Verificar se temos mais alguma pergunta. Beleza. Caso vocês tenham perguntas, podem mandar aí no chat. Tá? Ainda temos mais, acho que uns 2 minutos aí para verificar essa questão de perguntas, mas podem mandar, hein? Nós vamos respondendo para vocês. Falei em compartilhar com vocês o link do YouTube, do nosso canal no YouTube, do LinkedIn. Esse material ele vai estar disponível no YouTube assim que nós colocarmos no canal do Galvanize Brasil. Então, na descrição do vídeo, vocês vão ter o link para ter acesso a esse conteúdo. Eu já vou disponibilizar aqui no chat e aproveitar a oportunidade de colocar aqui o link do nosso YouTube e do LinkedIn. Gente, se vocês quiserem que a gente complemente também alguma coisa, podem falar, tá? Alguma dúvida que vocês queriam perguntar algo a mais, ou que vocês acham que não foi sanada, podem falar. Sobre o processo, qualquer coisa. A solução aqui, a gente pegou alguns dados, né, mas de histórico nós temos o UACL, ele não tem, a solução Galvanize, ela não tem uma limitação de linhas, né, igual nós vimos aí de outras ferramentas, então aqui a gente consegue fazer aí uma abordagem completa, uma análise de 100% dos seus dados. Então, dentro da área de auditoria, é muito comum a prática de amostragem, e nós estamos vivendo a era digital, né, o momento do Big Data, o acesso a várias fontes de informação. Então, é interessante que você faça o uso
do Robotics, utilizando 100% da sua capacidade de análise de dados, e aí tendo uma cobertura maior de dados, principalmente agora, né, nessa época de pandemia, né, e a área de auditoria fica muito mais sensível a esses riscos. Então, utilizando a ferramenta, a gente pode potencializar em alta escala essa cobertura dos riscos. O Bob comentou aqui da parte gráfica, deixa eu ver aqui também, qual que eu te tenho. Tá, legal. O Bob comentou aqui da parte gráfica, acho legal a gente mostrar aqui, que eu tenho como, depois que eu tiver toda a relação dos dados, né, dentro da ferramenta, a gente pode ir colocando aqui, adicionando visualizações. Então, eu posso ir trazendo aqui os resultados de quantas informações foram sanadas, para que período isso foi sanado, né? Então, aqui eu vou deixar um eixo X, por exemplo, não vou colocar como data, vamos deixar como aprovador, número aprovador, o valor, por exemplo. Deixa eu colocar aqui para ele colorir a partir do status, grupo de fluxo, nome, número do aprovador. Por enquanto, vamos deixar como status, tá? Então, posso aplicar ele aqui para saber quantas pessoas estão já responderam, quanto ainda falta, né, dentro do valor que eu tenho dentro dessa tabela aqui. Então, eu posso ir gerando vários gráficos aqui para depois utilizar em storyboards, para deixar em apresentação, né? Então, essa parte aqui a gente vai tratar mais tarde nas outras lives, para poder ficar aqui, como é mais simples, né? Não tem como a gente tirar muitas informações. Mas eu tenho várias opções aqui para poder gerar diversos gráficos, né? Para poder ver esse escalonamento, ver como que está o andamento dessa situação aqui dos pagamentos, por exemplo, tá? O Kleber comentou também um negócio, né, Diego, sobre o execute, né? Com o comando execute tem como fazer muita coisa indiretamente, além dos recursos de R e Python. Essa parte aqui do execute seria o DOS. Então, toda a movimentação que eu faço pelo DOS, a gente consegue reutilizar aqui. Então, abrir um arquivo, criar uma pasta, movimentar um arquivo dentro da rede. Então, o execute permite isso para a gente, tá? Esse comando é bem legal de utilizar. O Bruno aqui fez uma pergunta agora também, se é importante importar os dados diretamente de uma API no ACL, linha ou um lote? Como que é? O Bruno fez uma pergunta aqui, não sei se eu estou entendendo muito bem, Bruno. Até se a gente puder abrir seu áudio para você para você explicar essa pergunta. Eu não entendi tá, o Bruno. Se vou importar dados diretamente de uma API no ACL, linha a linha ou em lote, ok. Você tá falando da API, esse é o REST API, né? A gente utiliza, sim, é possível. Se você quer falar um pouco do REST API, Thiago? Pode falar. Não, fica à vontade. REST API ganhou aí uma funcionalidade, nessa última versão do ACL veio a função de REST API. Então, com ela nós podemos fazer acesso a uma outra plataforma de informação sem ter um acesso direto ao banco de dados. São acessos mais abertos, né? Ele pode ter uma autenticação de usuário e senha, mas são acessos de um acesso mais rápido. Por exemplo, o portal da transparência ou o Banco Central. O API ele consegue fazer o acesso a essas duas soluções, então eu consigo pegar informações do portal da transparência e trazer direto para o ACL. Essa questão de linha a linha ou em lote, nós vamos fazer a partir da configuração da API. No caso, os cases que já trabalhei, tanto do portal da transparência quanto do Banco Central, né, que também passa essas informações, nós passamos a URL da API. E aí a URL ela vai passar. Se eu estou passando a URL de um CPF, e esse CPF vai trazer informação X do indivíduo, ou um CNPJ que vai trazer várias informações da empresa, aí a configuração da API lá na ponta que vai definir isso.
mas se ela trouxer uma linha ou pegar essa informação em lote, a gente pode fazer. Outro exemplo, eu pego essa informação página por página e eu quero automatizar isso dentro do Robotics, fazendo, olha, eu quero pegar da página 1 à página 10. Nós podemos fazer um script para automatizar isso e ele mudar de página em página a URL de modo dinâmico. Então, é possível fazer, sim, esse acesso via REST API. Tá? E lembrando que a nova versão do ACL, do Robotics, deve ser lançada aí até novembro. Nós temos aí muitos conectores, são mais de 100 conectores que você vai ter acesso aí na ferramenta para fazer essas conexões aí com os serviços. Deixa eu ver aqui se temos mais alguma pergunta. Bom, gente, eu vou, só para falar para vocês, semana que vem, então, a gente vai ter uma live com o Anderson, né, para falar sobre horas extras e arquivo de PDF, né. Então, para quem ficou interessado, é legal acompanhar semana que vem também, porque a gente vai trazer essas importações de PDF, né, e falar um pouquinho sobre essas análises de horas extras, tá? Pegar todo esse fluxo aí, do mesmo jeito que a gente fez aqui, né, bem similar, só que agora tratando um outro processo, tá? Então, não deixe de reservar a sua agenda toda sexta-feira, a partir das 10h30, horário de Brasília. Estaremos nesse mesmo link no Zoom, apresentando o lado técnico da ferramenta para todos vocês. Sinta-se à vontade para compartilhar suas dúvidas. Acredito que nesse primeiro momento aí a gente teve conhecimento desse primeiro contato, mas já gostei. Vai ser muito bom ter vocês aqui na próxima sexta-feira conosco, aí na participação do André Aguiar e, mais uma vez, a participação do Thiago Marques, aí, um grande profissional aí da linha do Robotics. Tá? Se esse conteúdo gerou um insight ou você deseja mais informações, sinta-se à vontade para procurar o seu gerente comercial que atende a sua empresa ou entrar em contato conosco. Estou deixando aí no contato do Thiago Marques e o contato do suporte Galvanize Brasil, que é o suporte que atende aqui o Brasil. Vocês podem anotar aí esses dados. Eles estarão disponíveis também na descrição do YouTube, para que vocês possam aí nos procurar e podemos trabalhar aí a 4 mãos, transformando aí esse momento de governança, risco e compliance com as soluções da Galvanize. Isso aí, gente. Então, todas as sextas, lives às 10h30 aqui, com assuntos diferentes para poder incrementar aí o conhecimento e disseminar esse conhecimento com vocês. Diego, obrigado, viu? Obrigado aí pela moderação. Eu que agradeço você, Thiago. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado a todos. Foi um grande prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Estamos à disposição para ajudá-los a crescer aí nessa jornada do GRC. Isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau, gente.